O quarto era branco demais, limpo demais, frio demais. Tudo ali parecia cuidadosamente desenhado para preservar a vida. E ainda assim, a única coisa que me restava fazer era segurar a mão dela enquanto a vida escapava em silêncio. Ela não dizia mais nada. Às vezes movia os olhos como quem tentava buscar um rosto no teto. Outras vezes parecia cochilar por horas inteiras, respirando de forma tão leve que eu me pegava segurando a respiração junto, como se aquilo ajudasse. Eu não chorava, não porque não doía, doía em lugares que eu nem sabia que existiam, mas porque eu sabia que ela não queria me ver fraco. Ela sempre foi a força da casa. Eu era o alicerce prático, mas ela era a alma. E quando a alma começa a desaparecer, o corpo inteiro treme por dentro. Naquela última semana, passei todos os dias ao lado da cama. Vi o sol nascer pelos vidros sempre embaçados e escurecer atrás das mesmas cortinas que nunca eram abertas completamente. Os médicos pararam de me explicar o que já não podia ser explicado. Os aparelhos ainda apitavam, mas os sons tinham perdido o sentido. Ela era minha companheira de 42 anos. A mulher que criou nossa filha com mais paciência do que eu jamais tive. A que sabia dobrar lençol de elástico, fazer café coado em silêncio quando eu precisava pensar e encontrar meus óculos onde eu já tinha procurado 10 vezes. Ela era minha casa. Não o telhado, não as paredes. Ela era o lar em si. Na manhã do penúltimo dia, ela abriu os olhos por tempo suficiente para me olhar. Não foi um olhar dramático de filme. Não teve música, não teve lágrima. Foi só um olhar calmo, firme, como quem diz, você sabe o que fazer. Ela não falou, mas eu entendi. E segurei a mão dela com mais força sem machucar. Na minha cabeça, repeti a mesma promessa umas 100 vezes. Eu vou cuidar da casa. Eu vou cuidar do que é nosso. Eu vou fazer valer o que construímos com tanto sacrifício. Porque a casa era isso. Não era tijolo, não era piso laminado ou portão automático. Era o símbolo do que a gente suou para ter, para deixar um legado, para mostrar que fomos alguém nesse mundo. A gente nunca foi rico, mas compramos aquela casa com suor de sábado e hora extra de domingo. Era nossa herança viva, mesmo antes de morrer. Quando ela partiu, não teve alarde. O monitor fez aquele som contínuo que todo mundo reconhece na televisão, mas que na vida real parece mais discreto, quase tímido, como se até a morte tivesse vergonha de interromper quem amou tanto. Eu beijei sua testa e fiquei ali, sentado, com a mão dela já fria na minha, até que uma enfermeira tocou no meu ombro e disse, o senhor precisa sair, eles vão preparar o corpo. Eu me levantei devagar, peguei o casaco e saí do hospital com passos pesados, como se os ossos tivessem engrossado em luto. No caminho de volta, o carro parecia grande demais, vazio demais. Liguei o rádio só para ter algum som, mas desliguei logo em seguida. Era muito barulho para quem tinha acabado de aprender o que é o silêncio de verdade. Passei por ruas que já tinham sido parte da nossa rotina. A padaria onde ela pedia pão quente, a farmácia onde a gente comprava vitaminas mesmo sem precisar, só para andar de mãos dadas. Era estranho como tudo estava igual, e ao mesmo tempo, tudo estava irremediavelmente diferente. Eu não chorei, eu apenas fui dirigindo devagar, sentindo a presença dela no banco do passageiro, como um fantasma que ainda me avisava onde dobrar, onde estacionar, onde não esquecer a carteira. Quando virei na esquina da nossa rua, vi a fachada da nossa casa e senti uma fisgada no peito. A pintura clara, o portão de madeira que eu mesmo invernizei 2 anos atrás, os vasos que ela gostava de enfileirar do lado esquerdo da varanda, estavam lá, intactos, mas eu não sabia ainda que parte do que havia ali já não era mais meu. Ainda não, a garagem estava aberta. O carro da minha filha parado na frente. Estranhei. Ela sabia que eu voltava hoje, sabia da hora, sabia do peso. Imaginei que estivesse ali para me receber, talvez preparar um café, quem sabe limpar um pouco a casa antes que eu entrasse com o peso da saudade. Entrei com a chave como sempre fazia, tentando manter a dignidade de quem carrega o luto em silêncio. Mas algo estava estranho. O cheiro da casa estava diferente, como se algo nela tivesse mudado de lugar. Como se tivesse sido tocada sem permissão. A luz da sala estava acesa. Havia papéis na mesa de jantar. E a presença da minha filha, sentada, olhando para mim com uma expressão que eu não entendi de imediato. Era nervosa? Culpada, fria? Ela levantou, mas não veio me abraçar. Apenas disse, pai, a gente precisa conversar. E aquilo foi o primeiro sinal de que, embora eu tivesse perdido minha esposa no hospital, o que me esperava agora era perder algo ainda mais inesperado, o chão. Mas eu não sabia disso ainda.
Eu apenas coloquei minha mala no canto da sala, pendurei meu casaco com um gesto mecânico e fui até a cozinha em busca da minha xícara favorita, a que ela sempre usava para me servir chá de noite. E ela estava lá, intacta, azul, com a alça trincada que eu consertei com cola quente. Peguei a xícara nas mãos, mas nem percebi que ela tremia. O pior ainda estava por vir. A chaleira chiou baixinho quando a água ferveu, como se soubesse que não podia fazer alarde naquela casa, onde o silêncio agora era lei. Eu não bebia chá desde o hospital, mas preparar aquela infusão morna era quase uma forma de conversar com ela, como se ainda estivesse ali com o avental meio torto, rindo do jeito que eu batia as xícaras uma na outra na hora de guardar. O vapor subia devagar da xícara azul e desenhava formas no ar. Era estranho estar de volta à própria casa e, ao mesmo tempo, se sentir como um visitante sem convite. O corredor parecia mais comprido, as cortinas trocadas, a estante da sala com menos livros e mais porta-retratos que eu nunca tinha visto, nenhum deles com a nossa foto. Minha filha subiu as escadas logo depois da nossa conversa cortada, carregando uma pasta preta contra o peito, como se escondesse uma bomba ou um segredo. Disse apenas: "Vou colocar umas coisas no lugar, depois a gente conversa." E subiu sem olhar para trás. Fiquei na cozinha por quase 1 hora. Mexi o chá sem beber. Abri a geladeira por reflexo só para ver o que havia. Estava cheia de coisas que eu não comprava. Comidas congeladas com nomes estrangeiros, potes organizados com etiquetas coladas em letra cursiva, salada para 2, refeição pós-treino, molho do Gabriel. Gabriel era o marido dela. Nunca me caiu bem. Não por ele ser rude, mas por ser o tipo de homem que sorri sem mexer os olhos. Cordial demais, rápido demais com as palavras, sempre vendendo alguma coisa, mesmo quando dizia apenas bom dia. Decidi subir devagar, sem fazer barulho, como fazia quando minha esposa dormia depois de uma crise de dor e eu não queria acordá-la. Passei pela sala, que agora tinha um sofá novo, minimalista e sem os bordados que ela adorava costurar nas almofadas. O tapete tinha desaparecido. A cômoda dela também. Tudo que era dela, aos poucos, parecia ter sido substituído, como se estivessem apagando sua memória com detergente. No topo da escada parei. A porta do quarto principal estava entreaberta, a luz acesa, mas ao me aproximar, senti um impulso estranho de não continuar. Ouvi sussurros, risos contidos, e uma frase que viria a se repetir nos meus pensamentos por muito tempo. Ele não vai entender agora, mas é o melhor para todo mundo. Não sei se era sobre mim, mas parecia. E mesmo que não fosse naquele momento, tudo era. Voltei ao meu antigo quarto, o quarto de hóspedes, que ela sempre insistia em deixar arrumado com carinho, e vi que agora havia um berço desmontado encostado na parede e uma caixa com roupas de bebê abertas. O lençol com meu nome bordado já não estava na cama. A luminária que ela escolheu na loja do centro tinha sumido. Era como se o cômodo estivesse sendo lentamente transformado. Mas não para mim. Aquilo não era para meu conforto. Era um aviso. Naquela noite dormi pouco. Não por causa do luto, que já era peso suficiente, mas por causa da desconfiança crescente que me rodeava como fumaça. Às 3 da manhã, fui até a cozinha buscar água e notei que meu porta-retrato com ela, aquele que ficava na estante da sala, tinha sido colocado dentro de uma gaveta, deitado de lado, entre manuais de micro-ondas e faturas antigas. No lugar dele, uma moldura dourada com uma frase escrita em inglês, daquelas que se vendem por R$ 29,90 em loja de decoração. "This is the life we choose." Sorri de canto. Era exatamente isso. Eles tinham escolhido, e eu claramente não fazia parte da escolha. Na manhã seguinte, Gabriel apareceu pela primeira vez desde minha chegada. Entrou com a chave, assoviando. Me viu na cozinha e parou. "Ah, o senhor voltou." Como se eu tivesse sido uma visita de fim de semana. Disse isso sem peso, como quem comenta sobre o tempo. Sorriu, abriu a geladeira, pegou um suco verde e saiu sem perguntar nada. Nenhuma palavra sobre ela. "Nenhum, meus pêsames." "Nenhum. Estamos aqui." Nada. O silêncio dele foi mais agressivo do que qualquer grito. Minha filha desceu pouco depois. Trazia o celular na mão e os olhos com maquiagem, como se fosse sair. Sentou-se à mesa e começou a escrever freneticamente sem me dirigir a palavra. Eu sentei de frente, tomei meu café amargo e esperei que dissesse algo. Mas tudo que saiu foi "Tem muita coisa acontecendo agora, pai. Depois a gente conversa com calma, tá?" Tive vontade de perguntar calma pra quem? Porque eu tinha acabado de enterrar a mulher da minha vida. Mas eu apenas balancei a cabeça, como quem entende tudo. Mesmo quando nada faz sentido, ela saiu e me deixou ali,
na sala de uma casa que era minha no papel, mas que parecia ter mudado do dono durante minha ausência. No armário, não estavam mais as panelas dela. Na parede não havia mais os pratos pintados à mão que ela adorava exibir. No banheiro, até os sabonetes tinham um cheiro diferente, um perfume invasivo, moderno, sem alma. Naquela tarde fui até o escritório dela, onde ela dizia guardar os documentos da casa. Não encontrei a pasta vermelha com a escritura, nem o testamento, nem as contas. Tudo que encontrei foram recibos de um tal Start Life Empreendimentos e folhas com o nome de Gabriel, contratos de investimento, projeções de lucros, e uma palavra escrita com caneta marca-texto fluorescente que quase queimou meus olhos: hipoteca. Havia ali algo errado, algo grave, e que tinha sido feito durante minha ausência. Fechei a porta do escritório com cuidado. Desci as escadas lentamente, com a mala ainda no mesmo canto onde deixei ao chegar. Sentei no sofá, e pela primeira vez desde o enterro chorei. Não por ela, mas pelo que estava sendo feito com a nossa memória. Algo me dizia que não era só uma mudança de móveis. Era um deslocamento completo, um desvio, uma traição embalada em palavras calmas. Mas eu ainda não sabia o quanto. Ainda não sabia o que exatamente tinham feito. Só sabia de uma coisa. Quando você percebe que está sendo colocado para fora devagar, sem ninguém tocar em você, é porque a porta já foi fechada muito antes de você perceber. E a próxima, talvez, não se abra mais. O terceiro dia começou com uma neblina espessa do lado de fora. Mas dentro da casa o clima era ainda mais denso. Eu acordei cedo, como sempre fiz a vida inteira, mas dessa vez não havia café passado, nem passos suaves vindo da cozinha. Havia apenas o som de alguém digitando em um notebook no andar de cima e uma voz masculina no viva-voz do celular falando sobre rodada de captação, linha de crédito e ativo consolidado. Gabriel, trabalhando em seu novo negócio promissor, como ele havia definido semanas antes, quando me contou no corredor, sem olhar nos meus olhos, que estava largando o CLT. Eu não entendi de imediato. Mas minha filha parecia empolgada, repetindo que ele estava finalmente construindo algo deles, livres, independentes. Naquele tempo eu ainda tinha minha esposa. Ainda tinha paciência para fingir que acreditava. Fiquei sentado por longos minutos na ponta da cama, olhando o chão, as mãos nos joelhos, o coração apertado. Algo me incomodava desde a noite anterior, mas era como tentar lembrar de um sonho que escapa por entre os dedos. Então eu me levantei, vesti meu agasalho de lã, o mesmo que ela dizia que me deixava com cara de velho charmoso, e fui até a garagem. Precisava de um ar diferente, mas ao abrir o armário de ferramentas, reparei que minha caixa de documentos não estava mais lá. Aqui eu guardava duplicatas, recibos, contratos, certidões. O tipo de coisa que homem velho organiza por teimosia e medo de ser enganado. Subi de volta. Fui até o escritório da casa com passos medidos. A porta estava entreaberta. Ninguém ali. Comecei a procurar em silêncio. Nas gavetas, nas caixas empilhadas no canto, nos envelopes com etiquetas que minha filha adorava colar. Nada. Mas então vi uma pasta marrom, aparentemente esquecida atrás da impressora. Peguei com cuidado. Dentro dela estavam os papéis que faltavam. E também o que eu não esperava encontrar. O documento estava ali. A escritura da casa. Com uma nova página anexa, registrada, carimbada, validada por firma reconhecida. Era um contrato de garantia real. Nome técnico bonito para o que se resumiu, na prática, a uma hipoteca. A minha casa. A casa que comprei com minha esposa. A casa que ela pediu que eu cuidasse. Agora constava como garantia de um empréstimo empresarial. Assinado por Gabriel e por minha filha. Meu nome constava ali apenas como coproprietário ausente. Como se eu tivesse morrido junto com ela. Como se a minha existência fosse detalhe. E não era recente. A data no rodapé dizia tudo, feito há menos de 2 semanas. Enquanto eu estava no hospital. Enquanto eu segurava a mão da mulher da minha vida. Enquanto ela morria. Sentei-me na cadeira com o papel nas mãos e a garganta travada. Por um instante achei que ia perder o ar. Mas não perdi. Porque ali, naquele silêncio doloroso, eu descobri que o luto que senti por minha esposa ainda não era o maior. O maior estava se instalando naquele momento, diante da confirmação de que minha filha, nossa filha, havia vendido a memória da mãe em troca de uma aposta fracassada do marido. Guardei os papéis de volta com cuidado, como quem fecha um caixão, e desci. Ela estava na cozinha mexendo o celular enquanto esperava algo no micro-ondas. Usava uma roupa de ginástica dessas que ela dizia que a faziam se sentir em movimento.
Quando me viu, tentou sorrir, mas parou no meio do caminho. Eu coloquei o papel dobrado sobre a mesa sem dizer nada. Ela olhou, leu, e então disse: Pai, não é tão simples assim. Aquilo me atingiu com mais força do que qualquer tapa. Não pela frase, mas pelo tom. Não havia culpa. Não havia medo. Só uma impaciência velada, como quem lida com alguém ultrapassado demais para entender o mundo moderno. Você não entende a oportunidade que o Gabriel está construindo. A gente precisava de um impulso, de um começo. Ele teve uma ideia brilhante, mas ninguém queria investir no começo. A gente usou o que tinha, eu apenas a encarei. O que tinha era a casa da mãe dela. A casa que era metade minha, legalmente. Totalmente nossa, moralmente. A casa onde ela deu os primeiros passos, caiu da bicicleta, chorou por causa do primeiro namorado. E ela tinha hipotecado tudo, sem me consultar, sem sequer me avisar. Mas nada me atingiu mais do que a próxima frase que saiu da boca dela. Com naturalidade, com aquele tom educado de quem já ensaiou. Ele precisava mais do que você. Sim, foi isso. Ele precisava mais do que você. Como se a dor não tivesse hierarquia. Como se perder a esposa da vida inteira fosse menos relevante do que um plano de negócios que não conseguiu seed money. Como se eu fosse um acessório da casa. Um móvel velho que estava empoeirando o canto da história deles. Não respondi. Só caminhei até o quarto, peguei minha mala que ainda estava fechada e a coloquei de volta no corredor. Ela me seguiu dizendo coisas como: Pai, espera, você não está entendendo. A gente ia te contar, mas você estava tão vulnerável. E a pior de todas, a gente achou que você nem fosse mais querer ficar aqui sozinho. Sozinho. Ela disse isso, como se eu fosse um corpo a ser embalado e entregue ao esquecimento. Como se minha utilidade tivesse morrido com a mulher que amei. Parei na porta. Virei. Olhei bem nos olhos dela. E apenas disse, com a voz firme, quase serena, como quem já sabia o final da história: Então não reclame do que vai acontecer agora. Subi as escadas devagar, sem pressa, como quem atravessa o corredor de um navio afundando. A casa, nossa casa, parecia menor agora. Os quadros que ela escolheu com tanto cuidado já não estavam nas paredes, substituídos por frases de autoajuda em inglês, molduras com fotos de viagens que eu não conhecia, com pessoas que eu mal reconhecia. Era como se eu tivesse voltado para um lugar que falava a mesma língua das minhas memórias, mas com um sotaque que eu não entendia mais. E naquela escada, cada degrau me afastava de algo que já não existia. Entrei no quarto e fechei a porta. O ar ali estava abafado, parado, como se o tempo tivesse congelado logo depois que ela partiu. Sobre a cômoda, havia uma pequena moldura de madeira clara com a nossa última foto juntos. Eu usava minha camisa de linho azul. Ela usava aquele vestido de margaridas que compramos num impulso durante uma tarde de feira. Estávamos sorrindo, ela com os olhos apertados, como sempre fazia quando ria de verdade. Eu passei os dedos na borda da moldura com cuidado. Você sabia, murmurei. Sabia que isso ia acontecer, né? A mala estava no chão, ainda com o lacre do hospital. Eu não tinha nem aberto. Era quase simbólico. Voltei do hospital com a mala fechada e agora sairia da casa com ela do mesmo jeito. Me abaixei, destravei o zíper e comecei a arrumar tudo. Sem choro, sem raiva. Só silêncio. O tipo de silêncio que acompanha quem cansou de gritar por dentro. Coloquei as camisas que ainda me serviam, os 2 casacos que ela dizia que me deixavam elegante, mesmo que eu discordasse. Um par de sapatos, 2 livros que eu não tinha terminado de ler e o álbum com as cartas dela. Sim, eu guardei cada bilhete que ela me escreveu desde os tempos do namoro. Tudo dobrado com cuidado, em ordem, como um relicário de papel. Peguei também a xícara azul da cozinha, a mesma que mencionei no hospital, e envolvi em uma blusa de lã. Levaria comigo, porque ninguém mais parecia entender o que ela significava. Enquanto dobrava as roupas, ouvi passos no corredor. A porta bateu uma vez, depois outra. Ela não falou nada. Talvez estivesse escutando, esperando, tentando imaginar o que eu faria. Mas não abri, nem ela. Ficamos 2 fantasmas separados por uma porta. Eu do lado de dentro, recolhendo os escombros do que restava. Ela do lado de fora, esperando que eu esquecesse. Voltei à cômoda. Peguei a moldura da foto. Encostei na testa, sem cerimônia. Sem beijos de novela. Apenas deixei ali por alguns segundos como quem se despe da última coisa boa antes de entrar num lugar hostil. Guardei a foto entre as camisas. Tranquei a mala, parei em frente ao espelho. Me vi como talvez os outros me viam agora. Um homem velho, de ombros caídos, cabelo rareando, olhos fundos. Mas ali naquela hora não vi fraqueza. Vi um homem que passou a vida inteira sustentando teto, comida, dignidade.
e que agora seria capaz de desmontar tudo com a mesma firmeza com que construiu. Peguei a mala. Desci as escadas. Ela estava sentada na sala como quem esperava outra reação. Talvez um grito, um discurso, uma súplica. Mas eu apenas passei. Abri a porta. A luz da manhã bateu no meu rosto e me fez piscar. Lá fora, o mundo seguia como se nada tivesse acontecido. Ela falou baixo com a voz arrastada. Pai, você não precisa sair assim. Eu parei na porta. Sem virar. Apenas disse, não se preocupe. Eu saio como entrei, com dignidade. Fechei a porta atrás de mim. A mala bateu de leve no batente. Caminhei até a calçada, onde o carro velho que ela queria vender ainda estava estacionado. Abaixei a alavanca do banco, coloquei a mala no banco de trás e me sentei. Antes de ligar o motor, olhei pelo retrovisor. Ela estava parada na janela. Não chorava, não chamava, só observava. Como se tentasse entender em que momento me tornei um obstáculo e não um pai. Liguei o carro. O rádio ligou junto, tocando uma música que ela adorava. Coincidência ou aviso. Desliguei. Dirigi por 37 minutos até chegar ao escritório do meu advogado. Estacionei em frente, peguei a pasta que ficava embaixo do banco, a que ela não sabia que eu ainda tinha, e entrei. Bom dia, seu Arthur, disse a secretária. O doutor já está te esperando. Era isso. A mala estava pronta. A decisão tomada. O que viria depois não seria vingança. Seria justiça. E, no fundo, uma forma de cumprir a última promessa que fiz no hospital. Eu vou cuidar do que é nosso, amor. Mesmo que para isso eu precise destruir tudo o que usaram para nos apagar. O elevador subiu com lentidão, como se o tempo estivesse me testando. O andar marcado era o 5º, mas a sensação era de estar escalando alguma coisa mais alta. Não um prédio, mas uma decisão. Eu segurava a pasta com a mesma firmeza com que segurei a mão da minha esposa no hospital. Era o que me restava dela agora. O silêncio, a ausência e os documentos. Quando as portas abriram, senti o cheiro de madeira encerada e café requentado. Coisas que só se percebem quando a alma está alerta. O escritório do Dr. Eduardo ficava no final do corredor. A porta de vidro jateado exibia seu nome com letras douradas já um pouco desgastadas. Dr. Eduardo Ferrer, Advocacia e Patrimônio. Ele era mais novo que eu, mas com um olhar antigo, de quem já viu muitas famílias se esfarelarem por dentro antes mesmo de assinar a primeira folha. Nos conhecíamos desde a época em que precisei registrar a escritura da casa. Ele me conhecia como aquele senhor discreto que prefere prevenir em vez de remediar. Eu nunca imaginei que um dia precisaria remediar algo que nasceu dentro do que era mais sagrado. Seu Arthur, disse ele ao me ver. Levantou-se e apertou minha mão com respeito. Sem sorrisos de ocasião. Só presença. Eu sentei, abri a pasta devagar e coloquei os papéis sobre a mesa. Ele olhou com cuidado. Primeiro os olhos estreitaram. Depois veio o suspiro. Por fim, a pergunta inevitável. Sua filha assinou isso enquanto o senhor estava no hospital. É isso mesmo? Balancei a cabeça uma vez só. Ele entendeu. Não fez mais perguntas. Com movimentos seguros, ele começou a separar as folhas. Eles hipotecaram o imóvel em nome de uma empresa recém-criada, sem capital declarado, sem lastro, com base no nome da esposa dele, que consta como responsável financeira. É frágil, muito. Mas a instituição financeira aceitou porque a casa é sólida. E, claro, metade dela estava em seu nome. Aqui está a brecha. O senhor nunca assinou, nem autorizou. Portanto, essa operação é ilegal, mas silenciosa. A maioria deixa passar. O senhor não vai deixar. Fiquei em silêncio. Ele continuou. Se quiser, entramos com a contestação da hipoteca hoje mesmo. Isso trava a execução, obriga o banco a revisar os documentos e retira o imóvel da linha de risco. Mas, se o senhor quiser deixar seguir como está e agir depois, há outro caminho. Ele me olhou com mais atenção. O senhor pretende proteger a casa ou derrubá-la? Eu respirei fundo. A casa já não existe mais. Só restou a estrutura, ele assentiu. Foi até a estante, pegou um código civil surrado, folheou até a parte de bens indivisíveis e começou a redigir um parecer. Vamos notificar o banco de que o senhor se retira como garantidor da dívida, com base no uso indevido da assinatura ausente e da não comunicação obrigatória por parte dos coproprietários. Isso devolve ao banco a responsabilidade sobre o risco. Eles vão executar. Em até 60 dias, no máximo, haverá a ordem de despejo. Assenti. E o Gabriel? Vai responder, como responsável legal pela empresa. E sua filha também. Se quiser, posso incluir um bloqueio cautelar de bens. Ou não. O senhor decide. Eu respirei fundo,
Fixei os olhos no papel à minha frente e falei, sem alterar a voz. Eu não quero vingança. Só quero que eles saibam que não se trai a memória de quem construiu essa casa como se fosse descartável. Então ele virou o documento, apontou onde eu devia assinar. Uma vez, depois outra. E por fim, uma terceira, confirmando que eu havia lido, entendido e concordado com o envio imediato da notificação à instituição credora. Peguei a caneta com a mão firme. Assinei devagar, com letra clara, sem tremer. Quando terminei, sentei em silêncio por alguns segundos. Era um silêncio diferente. Não o da perda, mas o da precisão. Como quando você termina de serrar algo muito delicado e sabe que se errasse 1 milímetro, tudo racharia. O Dr. Eduardo não falou nada por alguns minutos. Apenas imprimiu cópias, carimbou cada página, ligou para o cartório e pediu um motoboy com urgência. O plano estava em movimento. Antes de ir embora, ele me acompanhou até a porta. Seu Arthur, se me permite? O senhor está muito calmo. Olhei para ele. Sabe o que eu descobri nesses últimos dias, doutor? Que quando a dor passa do ponto, ela vira aço. Ele me estendeu a mão. Eles não vão entender o que aconteceu. Vão tentar transformar o senhor no vilão. Eu sorri, pela primeira vez. Então será a primeira vez que serei útil sendo o mal da história. Desci os 5 andares pela escada. 1 degrau de cada vez. Porque cada passo agora não era fuga, era retorno. Eu não estava indo embora de nada. Estava indo em direção ao que merecia. A justiça silenciosa dos que foram feridos sem barulho. E quando saí do prédio, o vento soprou forte no rosto. E pela primeira vez em muitos dias respirei fundo, até o pulmão doer. Na calçada, parei por um instante. Olhei para o céu nublado e imaginei o que ela diria se visse aquilo. Talvez não dissesse nada. Talvez só segurasse minha mão como fez no hospital. Mas algo em mim dizia que ela aprovaria. Porque promessas feitas diante da morte não podem ser quebradas diante do conforto. Dei meia volta, fui até um pequeno café que ela gostava de frequentar, pedi um café preto e sentei sozinho. Esperei os primeiros pingos de chuva no vidro antes de abrir meu celular. 3 chamadas perdidas. 2 da minha filha. Uma do número do Gabriel não atendi. Não respondi. A assinatura estava feita. E a partir daquele momento tudo voltaria para o lugar. Os primeiros sinais não vieram como estouros. Vieram como trincas discretas. Uma pequena rachadura no discurso confiante do genro. Uma hesitação na voz da filha quando mencionava as metas do mês. Um envelope não aberto deixado sobre a bancada da cozinha por 3 dias seguidos, com a logomarca do banco impressa num canto. Eu não estava lá para ver, mas eu sabia. Porque quando a estrutura é podre, não precisa empurrar. Basta tirar o apoio. E foi isso que eu fiz. Silenciosamente, com a caneta que assinei o divórcio da ilusão. O banco respondeu em tempo recorde. E-mails foram enviados. Documentos foram cruzados. O número da matrícula do imóvel bateu com a notificação de inconsistência. O nome da minha filha como corresponsável legal foi acionado. Gabriel recebeu uma intimação de comparecimento em audiência de revisão de crédito. E o primeiro abalo se fez ouvir, não por mim, mas pelo som abafado das primeiras ligações que chegaram até meu telefone. 3 toques e caía. Depois 5. Depois 10. Sempre com o mesmo número, o da minha filha. Eu não atendia. Não porque não doía, mas porque já era tarde demais. No fim daquela semana, enquanto eu tomava café em silêncio num quarto simples de pensão, onde decidi ficar até encontrar um novo lugar, recebi uma mensagem. Pai, precisamos conversar. É urgente. Aquela palavra, urgente, me irritou mais do que qualquer outra. Urgente havia sido minha dor no hospital. Urgente foi a solidão quando voltei e encontrei meu lar diluído em recibos de uma startup. Agora o que eles enfrentavam era apenas a devolução daquilo que jogaram no escuro, achando que ninguém veria. Os amigos começaram a sumir. Investidores curiosos, entusiastas do tal projeto do Gabriel, que ele chamava de hub de bem-estar ou algo assim, recuaram diante da insegurança jurídica. Era um negócio baseado em confiança. E confiança, uma vez quebrada, não se recompõe com PPT bonito e discurso motivacional. Um por um, os patrocinadores evaporaram. E então veio o grande golpe. O banco bloqueou a segunda rodada de crédito. Com o imóvel fora da base de garantia, eles não tinham mais fôlego. O fluxo de caixa secou. As dívidas começaram a bater como ondas. Numa terça-feira nublada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Deixou recado. A voz era de Gabriel. Seu Arthur, olha, acho que houve um mal-entendido. A gente quer conversar. Resolver. O senhor sabe que isso pode afetar não só a gente, mas também o seu nome.
A ameaça velada soou patética. Não respondi. No mesmo dia, ele tentou novamente, dessa vez com outro tom. Se o senhor quiser o que é seu de volta, podemos chegar a um acordo. A casa ainda pode ser salva. Eles ainda não tinham entendido. Eu não queria a casa de volta. Eu queria que ela não fosse mais usada como moeda de troca por quem nunca a mereceu. Enquanto isso, notícias começaram a vazar. A imobiliária que intermediava o negócio fechou o escritório. O contador da empresa pediu desligamento e publicou um comunicado sutil, mas incisivo, mencionando conflitos éticos. E a cereja do bolo. Um processo por inadimplência foi aberto por um fornecedor de móveis. Um tal de Estúdio Benevati. Valor: 62 mil. Minha filha mandou uma última mensagem naquele sábado à noite. Pai, você está me ignorando? Por favor, a gente precisa de ajuda. Eu li. Fiquei olhando a tela por alguns segundos. E então apaguei a mensagem. Não por vingança, mas por higiene emocional. Eles começaram a contar versões. Na vizinhança, disseram que tudo foi um erro bancário. Na família, que eu estava confuso pelo luto e reagindo mal. Gabriel dizia que eu estava sendo influenciado por pessoas mal intencionadas. Mas a verdade é que ninguém conseguia explicar como uma hipoteca apareceu no meu nome sem minha assinatura. E quanto mais tentavam, mais fracos soavam. Era como assistir um barco furado afundando, enquanto o capitão insiste que foi só uma onda errada. Numa dessas tardes, fui à padaria antiga, onde ela gostava de comprar pão de milho. O atendente me reconheceu e disse: Ué, o senhor não está mais morando na casa da esquina? Respondi: Não, mas a casa ainda me pertence. Só que agora, ela vai descer junto com quem cavou o próprio buraco. Ele não entendeu. E não precisava. 2 dias depois, o oficial de justiça bateu à porta da casa com a notificação de início do processo de execução hipotecária. Eu soube porque o advogado me avisou. Eles têm 15 dias para pagar o valor integral da dívida, ou entregar as chaves. O oficial relatou que foram recebidos com surpresa. E sem palavras. Minha filha me ligou de novo naquele dia. Desta vez deixou uma mensagem chorando. Pai, o que você fez? Eu quase respondi. Quase. Mas então lembrei da frase dela. Ele precisava mais do que você. E fiquei em paz com meu silêncio. A partir dali, era apenas uma questão de tempo. O negócio já estava afundando. Eu só tirei a boia. Porque às vezes a única forma de ensinar alguém o valor do chão é deixá-lo cair de cara no concreto. Era uma sexta-feira, dessas com céu opaco e vento indeciso. Eu estava sentado no banco de madeira da praça onde costumávamos levar nossa filha quando pequena. O tempo, por mais cruel que seja, tem dessas ironias. Você volta a lugares onde foi feliz, não para reviver, mas para lembrar por contraste. Havia crianças brincando, mães conversando ao longe e eu, com o meu casaco fechado até o pescoço e um envelope branco sobre o colo, a cópia oficial da execução hipotecária, carimbada e assinada. Naquele papel estavam escritas palavras que minha filha e o marido nunca imaginaram que leriam um dia. Prazo para desocupação voluntária, 15 dias úteis. A casa que eles tomaram por certa, a base do começo do negócio. A garantia emocional que ela achava que jamais seria quebrada. Agora era uma dívida viva, com contagem regressiva. O oficial de justiça fez a visita naquela mesma tarde. Recebi uma ligação do Dr. Eduardo pouco depois. Seu Arthur, conforme combinado, o aviso foi afixado hoje. A presença do senhor não era obrigatória, mas se quiser ver por conta própria... Eu agradeci, desliguei e fiquei em silêncio por uns bons 20 minutos. Não pensei. Só fiquei ali, quieto, com a respiração curta, olhando as folhas das árvores se moverem. Eu não sabia se iria até lá. Parte de mim não queria. Outra parte sabia que precisava ver com os próprios olhos. Não por prazer, mas por encerramento. Peguei um ônibus. Não por economia, meu carro ainda estava comigo, mas porque andar a pé até o ponto, esperar na calçada, sentar no banco de vinil endurecido e observar o mundo passando pela janela era o tipo de coisa que dava tempo para o pensamento organizar seus próprios móveis. Desci na esquina de sempre. A rua da casa estava exatamente como deixei. As mesmas árvores velhas com raízes que rachavam o asfalto, os mesmos vizinhos com cortinas entreabertas. Mas algo estava diferente. Havia uma espécie de silêncio constrangido no ar. E quando dobrei a esquina, vi o motivo. A casa estava ali, claro, mas na porta principal, colado com fita adesiva industrial, reluzia como um farol um aviso em papel laranja fluorescente. Oficial, inconfundível e cruel. Imóvel em processo de execução judicial. Proibida a transferência,
reforma ou uso comercial durante o período legal. Era como um grito visual, um alerta para todos os olhos curiosos da vizinhança. Um carimbo que dizia, algo aqui que parecia estável. Está desmoronando. Parei do outro lado da rua. Não me aproximei, apenas observei. A cortina da sala se mexeu. Era ela. Minha filha. Me viu. Ficou ali por 2 segundos. E depois desapareceu. Ninguém saiu. Ninguém veio falar comigo. Talvez por vergonha. Talvez por medo. Fiquei ali mais alguns minutos. E então apareceu Gabriel. Saiu pela garagem. Olhou para os lados como quem já sabe que está sendo julgado. Foi até a porta. Leu o papel. Tocou nele com a ponta dos dedos como se ainda pudesse removê-lo com o toque. Tentou desgrudar, mas a fita segurava firme. Ele olhou em volta, me viu do outro lado da rua e hesitou. Não se aproximou. Só ficou parado com as mãos nos bolsos, a testa franzida, a respiração curta, e então falou algo para si mesmo. Não ouvi, mas li nos lábios. Ele fez isso. Sim, Gabriel. Eu fiz isso. Porque vocês fizeram antes, só que de forma sorrateira, escondida. Eu apenas devolvi com tinta fluorescente e carimbo. Voltei para o ponto de ônibus sem pressa. Peguei o papel no bolso. A cópia. A olhei de novo. No rodapé, a data do início da ação. E pensei no dia exato em que minha esposa morreu. Apenas uma semana antes. Tudo isso aconteceu num intervalo tão curto que pareceu uma vida. No caminho de volta, o telefone tocou 3 vezes. Não atendi. O silêncio era mais eloquente. Quando cheguei ao quarto da pensão, o porteiro me entregou uma carta deixada na recepção. Era dela, minha filha. Letras arredondadas, caligrafia de quem escreve tentando fingir calma. Pai, eu sei que você acha que a gente te traiu, mas a gente só queria um futuro. A casa estava vazia. Você estava sofrendo. E a gente estava tentando construir alguma coisa. Eu nunca achei que você fosse reagir assim. Não desse jeito. Por favor, podemos conversar? Li aquilo sentado na beirada da cama com a mala ainda fechada aos pés. Pensei em responder, mas tudo que consegui fazer foi dobrar a carta com cuidado e guardá-la no envelope junto com a cópia do processo. Porque aquele papel também era um documento, não de afeto, mas de arrependimento. Na manhã seguinte, uma vizinha dela, Dona Clotilde, amiga da minha falecida esposa, me ligou. Seu Arthur, soube do que aconteceu. Só queria dizer, vi tudo. Eles ficaram brancos quando o oficial chegou. Ele tentou rasgar o papel, mas colou outro. Fiquei com vontade de aplaudir. A justiça às vezes tarda, mas vem. Agradeci com um nó na garganta, desliguei. Fiquei ali sentado por horas, ouvindo o som da cidade pela janela, pensando em como a justiça, quando vem devagar, é ainda mais certeira. E ali, pela primeira vez, senti que minha voz, silenciada tantas vezes, finalmente tinha sido ouvida. Ela só precisou ser colada na porta. A primeira chamada perdida chegou às 06h13 da manhã. Era muito cedo para qualquer assunto que não fosse desespero. O nome da minha filha apareceu na tela, ainda salvo como Clarinha, como ela mesma pediu que eu a chamasse até os 11 anos. O apelido que minha esposa escrevia nas etiquetas das mochilas escolares, nas lancheiras, nas lembrancinhas de aniversário. Agora, piscando na tela do meu celular barato de botão grande, aquele nome parecia um aviso vindo do passado. Não atendi. A segunda veio 15 minutos depois. Depois 35. Depois às 7 em ponto. Todas dela. Todas ignoradas. E depois começaram as de Gabriel. Sem nome salvo, apenas o número. E uma insistência marcada por intervalos que oscilavam entre 2 minutos e 1 hora. Era como se estivessem marcando território no meu silêncio. Como se ainda acreditassem que no fundo eu cederia. Que ainda existia em mim aquele pai cordato, disposto a relevar o imperdoável em nome de um sobrenome em comum. Mas o que eles nunca entenderam, e talvez nunca entenderiam, é que o silêncio que eu cultivava agora não era um castigo. Era uma resposta. Era a única linguagem possível para quem me reduziu a obstáculo. Era também, ironicamente, a única forma de me proteger do pedaço de mim que ainda queria ouvir, que ainda por hábito, por fraqueza, por memória, desejava acreditar que havia um motivo nobre por trás de tudo. Durante 3 dias, o celular vibrou como uma máquina viva. Foram 57 chamadas perdidas. Anotei cada uma. E a cada nova tentativa, a cada novo número, a cada nova tentativa de abrir uma brecha no meu muro de contenção, eu respondia da mesma forma. Silêncio. Não um silêncio vazio, mas um cheio de tudo que eles me fizeram engolir. Naquela mesma semana, aluguei um novo quarto. Menor, com menos janelas, mas com um pequeno canto que usei para montar meu altar de lembranças. A foto dela, a xícara azul,
o álbum de cartas. A vida tinha encolhido, sim, mas tinha também ficado mais leve. Porque às vezes, para respirar, é preciso desaprender a se afogar por pessoas que nos tratam como boia. No final da tarde do segundo dia, recebi uma mensagem. Era da Clarinha. Uma frase só. Pai, por favor. Só me diz se você está bem. Li, relia. Como se fosse uma música antiga que eu já não sabia se ainda gostava. Sim, eu estava bem. Pela primeira vez em semanas, talvez em meses. Mas responder seria abrir a brecha por onde o peso voltaria. E eu não tinha mais ombros para isso. Apenas apaguei a notificação. Na manhã seguinte, ao sair para tomar café numa padaria simples do bairro, vi que havia mais uma mensagem. Agora de Gabriel. Só queremos conversar. Podemos resolver tudo. Você está se machucando também. Esse você me provocou náusea. Eles ainda acreditavam que eu era parte do problema que criei ao me defender. Que havia simetria entre a traição e a reação. Que hipotecar minha casa às escondidas enquanto minha esposa morria no hospital podia ser conversado. Voltei a andar. Entrei na padaria, pedi um café preto sem açúcar e sentei no canto onde ninguém me olhava. O silêncio ali era o mesmo que eu carregava. E foi quando percebi, não havia nada a resolver. Havia apenas uma escolha a ser sustentada. E eu estava sustentando. Mais tarde, ao sair, encontrei no meu celular uma última tentativa. Um áudio. Não tive coragem de ouvir. Salvei, mas não abri. Porque o que quer que eles tivessem a dizer agora viria misturado com desespero, com justificativas rasas, com uma tentativa de resgatar não o que perdemos, mas o que eles deixaram escorrer pelas mãos. No dia seguinte, passei em frente à casa de novo, de longe. Vi que o papel laranja estava um pouco rasgado, mas ainda preso. Vi caixas no portão, um carro alugado, e o olhar vazio de Gabriel sentado no degrau da escada. Parecia menor do que antes. Não fisicamente, mas em presença. Em arrogância. Incerteza. Minha filha não apareceu. Talvez estivesse dentro chorando. Talvez estivesse fazendo malas. Talvez estivesse ainda negando. O vizinho do lado, um senhor calado que costumava dividir jornal comigo, me reconheceu e veio até o portão. Seu Arthur, vi tudo. O senhor tá certo, sabe? Fez o que tinha que fazer. Apenas sorri com a cabeça. Sem palavras. Porque às vezes, até os elogios pesam. Voltei ao meu novo quarto naquela noite e escrevi uma frase num caderno que comprei só para isso. Chorar por quem te fez calar é se afogar com a âncora de outra pessoa. Fechei o caderno. Bebi meu chá e deixei o celular carregando em modo avião. A vida, agora, era um lugar onde meu nome não era mais ignorado. Era temido. E não porque eu gritei, mas porque eu parei de responder. O oficial chegou às 10h04 da manhã. A viatura estacionou em frente à casa, com a discrição que se exige de um ato que muda a vida de alguém. 2 homens desceram. Não havia pressa em seus passos. Carregavam pastas e uma prancheta. Um terceiro se manteve no carro, anotando algo, talvez o horário exato, talvez o número do processo. Do outro lado da rua, eu observava tudo da sombra de uma árvore. Ninguém ali sabia que eu era quem tinha girado a engrenagem que movia aquele pequeno teatro. E eu preferia assim. A casa parecia muda. Não havia música, nem vozes, nem janela aberta. O portão entreaberto denunciava pressa mal disfarçada. Pela fresta da cortina vi um vulto. Talvez Clarinha, talvez Gabriel. E então, a campainha. O som que durante tantos anos anunciava amigos, vizinhos, familiares, agora era o sinal do fim. Toques curtos, secos. A formalidade da ruína. O oficial chamou pelo nome completo da minha filha. Esperou. Chamou de novo. Até que ela abriu. A voz era baixa. Tentei imaginar o que dizia, mas o corpo dela falava mais alto que qualquer palavra. Ombros curvados, pijama ainda amassado, cabelo preso com desleixo. Ela estava doente daquilo que julgou controlar. A arrogância começava a cheirar como arrependimento. O segundo oficial entrou. Gabriel apareceu logo depois com um semblante esfarelado de cansaço e frustração. Um homem que até poucos meses antes se achava maior que o mundo, agora não conseguia sustentar o próprio peso. Trazia uma mochila nas costas e uma pasta de couro nas mãos. Falava muito, gesticulava, tentava explicar, mas o oficial apenas apontava para os papéis. O processo não queria ouvir histórias. Queria chaves. Foram 27 minutos de conversa, idas e vindas, expressões desesperadas. Clarinha desapareceu por instantes e voltou com uma caixa no colo. Pequena, de papelão. Gabriel jogava roupas em sacolas, chutava malas mal fechadas, bufava como quem ainda acreditava que a culpa era do vento e não do barco furado. Quando o portão se abriu e eles começaram a sair,
Senti algo dentro de mim estremecer. Não era prazer. Não era vingança. Era apenas a sensação estranha de ver, do lado de fora, a demolição simbólica de algo que você ajudou a construir com as próprias mãos. A casa que eu pintei, o jardim que ela plantou, o quarto onde nossa filha dormia, com o abajur em forma de lua. Agora tudo ia embora em sacolas plásticas, caixas improvisadas e rostos vazios. O momento mais duro foi quando vi Clarinha parar no meio do caminho, olhar para trás, como quem lembrava de uma coisa que esqueceu, mas era só a memória tentando se fingir de utilidade. Ela estava com a mesma expressão que tinha quando caiu da bicicleta aos 9 anos. Surpresa por descobrir que a dor não pede licença. Mas agora, não havia quem a levantasse do chão. O oficial trancou a porta, colou outro aviso, retirou uma chave da mão do Gabriel com firmeza. Depois estendeu uma via do documento de retirada. Eles assinaram, sem argumento, sem lágrima. Seguiram pela calçada sem rumo, ele carregando o que podia. Ela segurando uma caixa com objetos que pareciam pesar mais pela lembrança do que pelo volume. Entraram em um carro velho que antes nem era deles. Um amigo emprestou, talvez, ou um favor de última hora. Eu continuei onde estava, sem me revelar, sem precisar dizer nada. Porque havia algo naquele momento mais poderoso que qualquer confronto, a constatação. Eles sabiam que eu estava vendo, que eu estava ali e que tinha decidido não interferir. E essa ausência, essa escolha, era o último elo cortado. Depois que foram embora, cruzei a rua. O oficial já se afastava. Passei devagar pelo portão. A varanda estava vazia. Um chinelo esquecido num canto. Um vaso quebrado. Um papel de bala caído perto da porta. Não entrei. Não ousei. Porque aquela casa, apesar de em meu nome já não era minha há muito tempo. E agora não era de ninguém. Aproximei-me da janela da sala. Olhei por entre a persiana. O sofá continuava ali, torto, mas vazio. As almofadas com frases baratas haviam sumido. A mesa da sala tinha marcas de copos e um caderno aberto. Um silêncio amargo pairava sobre o lugar. Como se a casa também tivesse entendido que foi usada, explorada, deixada. Peguei o celular e tirei uma única foto da fachada, sem intenção de mostrar para ninguém. Era só um registro, um lembrete. Uma última linha no diário mudo de quem sobreviveu à própria história. Voltei andando até a praça. Sentei no mesmo banco de antes. As crianças ainda brincavam. O vento ainda batia leve. Mas algo em mim estava diferente. Eu não carregava mais nada. Nem raiva, nem culpa, nem dívida. Apenas memória. E ela, ao contrário da casa, nunca foi hipotecada. Eu me mudei numa manhã de segunda-feira, dessas em que o céu parece limpo demais para confiar. O táxi chegou pontualmente às 9, e o motorista, um rapaz novo com cara de quem ainda acredita que tempo é algo que se tem, me ajudou a colocar a mala no porta-malas. Não era pesada. Nunca foi. O peso real estava na memória. Mas até essa e aos poucos, começava a encontrar lugar. O novo apartamento era pequeno, modesto, mas tinha um corredor comprido com chão de madeira e uma varanda que dava para um jardim simples. O prédio era silencioso, frequentado por pessoas com cabelos brancos, passos lentos e histórias que quase ninguém pergunta. Era o tipo de lugar onde ninguém quer saber de passado, mas todos respeitam quem chegou com ferida costurada. O zelador, um senhor com mãos grandes e poucas palavras, me entregou as chaves com um gesto simples e disse: "Seja bem-vindo, seu Arthur." O nome na boca dele soou limpo. Sem vínculo, sem dor. Só presença. Abri a porta, empurrei com o ombro e entrei. Pela primeira vez em muito tempo, um lugar me recebeu sem julgamento. As paredes brancas não sabiam o que eu tinha perdido. O piso de madeira não guardava pegadas de ninguém. E o ar ali dentro não carregava lembrança de vozes cortantes. Era só ar. E isso bastava. Coloquei a mala no canto. Tirei a moldura com a foto dela e coloquei sobre a mesinha da sala. A mesma que ela sorria com o vestido de margaridas. O mesmo sorriso que me ensinou a suportar a vida com elegância. A xícara azul foi colocada ao lado. Uma planta, ainda sem nome, no parapeito da janela. Era pouco, mas era meu. Naquela primeira noite fiz um chá com o velho bule de ferro que ela adorava. Sentei na cadeira da varanda e escutei o som do jardim. Um cachorro latiu longe. Um rádio tocava bolero num dos apartamentos acima. E o silêncio que finalmente me abraçava não era mais vazio. Era refúgio. Não tive vontade de olhar o celular. Não sabia se havia mensagens, ligações, desculpas. Não me importava, porque o que eu precisava ouvir, ela já tinha me dito com os olhos, no hospital.
E eu cumpri. Cuidar do que é nosso nem sempre significa proteger o concreto. Às vezes, significa enterrar com dignidade aquilo que tentaram arrancar à força. Nos dias que seguiram, criei uma rotina. Caminhadas de manhã, café na padaria da esquina, tardes ouvindo rádio e escrevendo pensamentos soltos em um caderno que comprei num impulso. Comecei a anotar as frases que ela costumava repetir. Quem planta verdade não colhe ruína. Casa que se constrói sem respeito cai com vento. Amor não é dívida, é escolha. No terceiro dia recebi uma carta. Sem remetente. Reconheci a letra, dela, de Clarinha. Estava escrita com mais hesitação que antes. Menos altiva, menos blindada. Pai, sei que não mereço sua resposta. Só queria que soubesse que me arrependo. De verdade. Eu achei que estava fazendo o melhor para mim, para o Gabriel, para o nosso futuro. Mas esqueci que esse futuro existia porque alguém segurou o passado. Você, ela, nós. Agora só me resta pedir perdão. E entender que talvez ele nunca venha. Dobrei a carta com cuidado e coloquei dentro do livro que ela me deu quando pequena. Aquele de capa vermelha, com a dedicatória escrita em canetinha azul. Para o papai que conserta tudo. Não chorei. Não sorri. Apenas respirei, porque algumas dores, mesmo quando diminuem, não desaparecem. Só aprendem a andar com a gente. Na semana seguinte, fui até a praia. Peguei um ônibus simples, desci perto de uma vila de pescadores, sentei na areia com os sapatos ainda nos pés e fiquei vendo o mar em silêncio. Ali falei com ela, baixinho, não com palavras articuladas, mas com a alma. Agradeci por tudo. E prometi uma última coisa, que dali em diante eu cuidaria de mim como ela sempre tentou que eu fizesse. Voltei para casa ao entardecer. Preparei arroz, fritei um ovo, sentei na mesinha da cozinha e comi devagar. Pela primeira vez em meses, senti o gosto da comida. Não o sabor, o gosto. A presença. O agora. E foi só então que percebi. A casa nova não precisava de história. Ela seria construída a partir de mim. Sem eles, sem o nome deles. Sem as feridas abertas. Apenas com o que restou. O essencial. Naquela noite, escrevi no final do caderno. Eles ficaram com a casa. Eu fiquei com a paz. Eles hipotecaram um teto. Eu reconquistei o chão. Fechei a luz, deitei, olhei para o teto branco e, antes de dormir, sussurrei para ninguém. Ela continua aqui. E vocês não.